Santa noite a todos. Vou botar aqui a câmera. Paz e bens, irmãos. Glória a Deus por você. Meu nome é Wagner. Estamos aqui mais uma vez Tivemos alguns probleminhas técnicos no início do vídeo anterior. Mas estamos aqui então para a gente fazer a nossa live formativa de hoje, né? O tema da nossa formação, como foi mencionado aí no Facebook e outros canais, será sobre a Eucaristia, memorial, anamnese, a transcendência, a matéria, metafísica. Vamos tentar um pouco abordar essa temática hoje, né? Se aproximando aí o tempo da Páscoa, né? Vamos ser a Quinta-feira Santa, né? O Trito Pascal, faz necessário também a gente entender um pouco também sobre o sentido da presença real da Eucaristia. Entender de fato o que é a Eucaristia, como Cristo está presente na Eucaristia, como se dá essa presença real, o que é a transubstanciação, o que significa fazer memória de mim, como ele diz em Mateus 26, fazer isto em memória de mim. O que significa a transcendência da matéria? O que significa anamnese? Como Cristo está presente na Eucaristia se nós vemos trigo e vinho? Como ele está presente nas substâncias das espécies consagradas? Tudo isso, né, é tema para essa formação de hoje, que espero poder então assim elucidar a questão. E lógico, se tiver algum questionamento, alguma pergunta para fazer, faça aí no comentário desde já, para a gente tentar responder aqui, né, baseado naquilo que ensina a igreja, né, naquilo que ensina o catecismo da Igreja Católica e no que ensina a Santa Palavra de Deus, né? Mas para que a gente possa entender então tudo isso, faz-se necessário, né, conhecer aquilo que a igreja já, né, ela coloca à nossa disposição, que é a Sagrada Escritura, né? Aguardar os irmãos chegarem, os irmãos que estão chegando aí, coloca no comentário, né? Desejo desde já a vocês uma santa noite. E convido você a pegar a sua Bíblia, né? Lógico, sua Bíblia, aquele velho caderno, né, de anotação da semana passada, para a gente poder então, né, a gente poder começar a nossa live formativa, né? O tema: Eucaristia, memorial, anamnese, metafísica, a transcendência da matéria. É um tema muito importante, pouco falado, mas que deve ser muito estudado, né? Estudado para o quê? Para melhor crer. Não que isso dependa, mas isso aumenta a nossa fé quando nós cremos, quando nós entendemos, quando nós temos o conceito e as definições daquilo que ensina a Santa Igreja, né? Não é verdade? Então, enquanto você vai chegando aí na nossa live ao vivo, eu coloco desde já, peço, né, a proteção, né, da Santíssima Trindade, né, a inspiração do amor divino da Trindade Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Envia, Senhor, o teu Espírito Santo sobre nós, para que nessa noite, nessa live formativa, nós possamos, Senhor, adentrar em águas mais profundas, entrar nos mistérios da Santíssima Eucaristia, do corpo e sangue do Senhor, entender a transcendência da matéria. Dai-nos, Senhor Jesus, as virtudes que precisamos, para que nós possamos, Senhor, crescer na fé, como diz Paulo em Efésios 4,14, deixarmos de ser crianças ao sabor das ondas. E, lógico, também tomar alimento sólido. Crescer na caminhada, crescer na fé, significa amadurecer no conhecimento de Deus. Envia, Senhor, o teu Espírito pela intercessão da sempre Virgem Maria, para que ela, porta do céu, Iana Ocelli, venha interceder por nós, como intercedeu pelos noivos lá em Caná da Galileia, para que nunca nos falte o vinho da esperança, o vinho da oração, o vinho da sabedoria, o vinho das virtudes, sobretudo o vinho da vigilância, da oração e da fidelidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus.
Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostra. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quero desde já saudar o Raul. Deus abençoe, Raul. Prazerzão, meu irmão, estar recebendo você aqui na nossa live. E quero repetir aí pro irmão que está aí, o Raul, e pros irmãos que estão chegando, né? O tema da nossa formação de hoje, né, diferente da semana passada. Semana passada nós falamos sobre um tema também muito importante para ser abordado dentro da nossa igreja, que é a intercessão caritativa e a mediação salvífica, né, a Sanctorum Communione, a comunhão dos santos. Como os santos recebem as nossas orações, como as orações chegam a Deus, a realidade após a morte, que é a imortalidade da alma, onde os santos estão, a ligação do corpo de Cristo que se estende na terra, na igreja padecente, que é no purgatório, e no céu. Um corpo só, unido com a cabeça, que é Jesus Cristo. Então veja que nessa live passada nós aprendemos aí bastante coisa em questão da comunhão dos santos, aquilo que nós professamos no nosso credo, no credo niceno-constantinopolitano. E hoje nessa live estamos se aproximando aí no nosso Tríduo Pascal, né? Nosso Tríduo Pascal que começa na Quinta-feira Santa, né? E nos faz então, começa com, né, a Santa Missa do Lava Pés, a instituição da Eucaristia. E um dos temas que eu achei necessário abordar sobre a Eucaristia é sobre a presença real. O que é a presença real? Como se perfaz a presença real de Cristo? Como é que está Cristo nas espécies consagradas? O que é a anamnese? O que significa fazer memória? Jesus disse em Mateus 26:26, fazer isto em memória de mim. Tá, mas o que é essa memória? É uma lembrança? O que significa? Como nós vivenciamos isso na Santa Missa? Né? São perguntas que a gente vai tentar elucidar aqui, baseado, né, no Catecismo da Igreja e na Santa Palavra de Deus. Né? São o que norteia a nossa fé. Então veja, grande abraço, Júnior, profeta do fogo. Né? Então veja, quando Jesus então começa o início da sua paixão no Tríduo Santo, ele faz uma das maiores instituições que é o coração e a vida da nossa igreja, que é a instituição da Eucaristia. Mas para que ela seja, né, de fato, tenha esse papel importante na nossa vida, na vida da nossa igreja, faz-se necessário entender como que Cristo está presente na Eucaristia, como que ele está presente nas espécies, os acidentes, chamados acidentes, fazem-nos acreditar que ele está por trás das espécies consagradas, como ele está nas espécies consagradas. Em que momento da Santa Missa ocorre essa sacralização das espécies? E o que significa fazer a memória? Né? Mesmo fazer memória de mim. O que significa a metafísica dentro do estudo de Santo Tomás de Aquino? O que a metafísica aristotélica vem nos mostrar sobre a união das substâncias e forma, matéria e substância? O que isso significa? Como é que você explica para um irmão sobre a sua fé, dizendo, olha, Cristo está presente, porque a Bíblia diz isso e disse, disse, disse. A razão diz isso e disse, disse. A filosofia, tudo isso, como é que eu embaso a minha fé, né, para demonstrar, principalmente para os irmãos que não creem, né, a presença real de Cristo? Porque é transubstanciação e não consubstanciação, igual os protestantes acreditam, principalmente os protestantes de João Calvino. Como entender isso? Né? Então vamos então começar aqui a nossa live formativa. Né? Agradeço aos irmãos que já estão aí acompanhando a nossa live. Peço que você já pegue aí a sua Bíblia, né? A sua Bíblia. Você pegue também aí aquele seu caderninho, né, que você usou na semana passada sobre a live da intercessão dos santos, para você anotar algumas citações, algumas coisas que vão ser faladas aqui, para melhor compreender e, lógico, para melhor crer e explicar a nossa fé. Né? Eu queria começar então no Evangelho de São João, no capítulo 6 e no versículo 55. Vamos começar do 54, né? No versículo 54. E diz assim o texto. Aliás, deixa eu esperar você pegar a sua Bíblia, né? Pega aí a sua Bíblia, né? João 6, versículo 54. Vamos juntos então aqui acompanhar toda essa live hoje sobre a Eucaristia. Vamos tirar dúvidas. Se você tiver uma dúvida, coloca nos comentários aí que nós vamos tentar aqui explicar, tá bom? João capítulo 6, versículo 54. João capítulo 6, versículo 54.
começa assim, então, o texto. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Versículo 56 vai dizer o seguinte: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Vejamos, irmãos, então, o primeiro ponto que eu quero traçar a respeito da presença real na Eucaristia, né? Ó, Herbênia, Deus abençoe. Seja bem-vinda, querida. O primeiro ponto que eu quero traçar aqui, então, para a gente começar a expor toda essa doutrina da presença real de Cristo na Eucaristia, eu quis começar justamente com esses dois versículos, que são os versículos cruciais do debate entre Jesus e os judeus. Veja que no início do capítulo 6, quando Jesus começa então a percorrer para chegar no discurso do pão da vida, no início do capítulo 6, Jesus tinha transformado os pães, né? Tinha multiplicado os pães, aliás. Tinha multiplicado os pães, né? E os peixes. Logo depois, então, quando as pessoas queriam fazê-lo rei, ele foge, ele se retira e manda os discípulos atravessarem o mar, né? E disse: vão na frente que depois eu acompanho vocês. Mas a gente sabe que só por volta da meia-noite Jesus foi chegando então no barco. Mas o barco não estava parado na margem, o barco já estava em alto mar, né? Então Jesus, o que ele faz para chegar até lá? Ele vai caminhando sobre as águas. Vamos agora então entrar aqui na meditação do bispo Thierry Mertot. O que o bispo Thierry Mertot diz? Olha, quando Jesus então começa o milagre da multiplicação dos pães, ele não estava ali simplesmente saciando a fome do povo, que é uma supressão física, fisiológica. Não. Ele estava querendo dar ali sinais muito maiores. Porque veja, todo milagre que Jesus fez no seu ministério público sempre tem algo maior por trás do milagre, né? Um sinal, ele é apenas uma ponta daquilo que está por detrás, né? Assim como o sinal de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, não era um sinal de simplesmente uma virgem dar a luz, mas era uma virgem dar a luz ao Filho de Deus. Então veja que sempre tem um sinal, ele prepara para algo muito maior. Então o bispo Thierry Mertot começa dizendo que no início do capítulo 6, quando Jesus começa então a multiplicar os pães, ele demonstra para nós que ele tem um poder sobre a matéria. Jesus tem um poder sobre a matéria para multiplicar quantas vezes ele quiser aquela única matéria. Ele tem poder para multiplicar na quantidade que ele quiser, porque ele é Deus, né? E por sua potência ele consegue então multiplicar a matéria como multiplicou os pães e os peixes. Beleza. Mais adiante, Jesus então anda sobre as águas. Nós falamos agora há pouco. O bispo Thierry Mertot nos ensina que Jesus, quando ele anda sobre as águas, ele mostra para nós que ele tem poder sobre o seu corpo. Logo atrás, nós vimos que Jesus tinha poder sobre a matéria. Agora, nós vemos que Jesus tem o poder sobre o seu corpo. Se Jesus tem um poder sobre o seu corpo e sobre a matéria, ele, com esse mesmo poder, que ele então vai iniciar o diálogo sobre o pão da vida. Os judeus pedem a ele um sinal. E ele diz o sinal, né? Eu sou o pão da vida. Olha o sinal que ele vai dar, né? Então, se Jesus tem um poder para multiplicar a matéria e o poder sobre o seu corpo, ele tem esse mesmo poder para colocar a sua matéria do seu corpo e multiplicá-la em todas as espécies consagradas em todo o mundo. E é por isso que a antiga profecia de Malaquias 1:10 vai dizer que do nascente ao poente, né, me é ofertado um sacrifício de louvor em todos os cantos da terra. Agora vamos mais adiante. Muitos questionamentos são colocados em torno da Eucaristia, né? Em torno da Sagrada Eucaristia. Eucaristia vem de Eucaristém, que significa ação de graças. Veja que muitos questionamentos, principalmente dos nossos irmãos protestantes, acerca dessa presença, né? Dessa presença real, que nós chamamos de presença real. Eles não, eles chamam num termo consubstanciação, né? Ou seja, eles estão com a substância. E nós chamamos que há uma transubstanciação, que é uma transformação ou alteração da substância. Para a gente entender, irmãos, que é uma linguagem muito, né, muito aguçada, são termos muito técnicos. E para a gente entender, então, faz-se necessário esmiuçar todos os detalhes. Veja que Jesus diz, então, em João capítulo 6, no versículo 51, eu sou o pão da vida. Muitos protestantes dizem o seguinte, olha, Jesus disse também que eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas, né? Em João capítulo 10, versículo 7.
Mais adiante, João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho. Ele diz, olha, se Jesus diz que a porta é o caminho, quer dizer que também é literal? Então veja, irmãos, para a gente entender, né? No original, os escritos da Sagrada Escritura, principalmente os evangelhos de Lucas, Marcos e São João, eles foram escritos em grego. O único evangelho que foi escrito em outra linguagem foi o aramaico, que foi o evangelho de São Mateus. Então veja, no grego original, que é o grego koiné, né, as palavras usadas aqui quando diz eu sou, né, eu sou, não foi uma palavra aqui no caso de sentido figurado, né, que é mene, né, mene ou meneuma, né, mas sim uma palavra de sentido estrito, não a linguagem figurada, mas uma palavra chamada aletes, em verdade, no grego, koiné, significa isto é de fato, não é uma ideia fática, mas é uma realidade concreta. Quer um exemplo? Vamos pegar aqui então Marcos capítulo 10, versículo 7, quando ele vai dizer, ele diz assim, este é o meu filho muito amado, né? Se isto fosse então, se usássemos o mesmo raciocínio de sentido figurado, a mesma palavra foi usada agora também. Este, né? Vê que estim, né? Este é o meu filho muito amado. Então veja que, principalmente na etimologia da palavra no grego, diz que quer realmente dizer que é uma realidade fática. Se não fosse uma realidade de fato, verdadeira, usar-se a palavra chamada epigen, que é do grego, que diz isso se assemelha ou isso parece, né? Então veja que a primeira objeção dos nossos irmãos protestantes é justamente isso. Olha, Jesus também disse que era uma porta, né? Mas não é simplesmente a mesma palavra. Para nós, na nossa Bíblia, no vernáculo, na tradução do português, pela tradução de São Jerônimo, está assim, eu sou. Mas no grego são duas palavras distintas. A palavra de João 6:51, quando ele diz eu sou o pão vivo, ele vai usar a palavra que enfatiza a verdade. Eu sou, meneuma, extinto suma, isto é o meu corpo, extinto aima, isto é o meu sangue. Ou seja, essas palavras no grego, se você tiver um dicionário léxico, né, um léxico grego, ou tiver acesso na internet ao léxico grego de Strong, né, você vai ver que, de fato, essa palavra significa uma realidade fática. Se não fosse, usar-se-ia a palavra epigen, que é no caso quando usa ou meneuma ou amém, né? Que é uma confirmação de uma ideia. Um exemplo de amém é lá em João capítulo 10, versículo 7, quando ele diz, eu sou a porta, né? Jesus está dizendo aqui a palavra amém, que no grego significa uma confirmação de uma ideia. Então, essa primeira tese de comparar eu sou o pão com eu sou a porta, eu sou o caminho, que muitos protestantes fazem, isso já é furada, né? Basta você ter domínio aí, ou pelo menos um dicionário grego, para você ver que as palavras são bastante distintas. Então, irmãos, primeiro ponto que a gente tem que entender aqui, diante de todo esse discurso do pão da vida, né, é que Jesus estava falando para os seus discípulos e para os judeus. É tanto que os judeus, quando entenderam que Jesus estava falando de fato, de comer a sua carne e beber o seu sangue, eles disseram que esse discurso era muito duro, né? Era muito duro. Quem poderia aguentar um discurso dele? E até ele mesmo perguntou, olha, vocês também não querem ir com seus discípulos, né? Vocês também não querem ir embora? E o apóstolo Pedro, né, vai dizer, olha, sem quem, Senhor, nós iríamos? Só tu tem palavra de vida eterna. Então veja que de fato Jesus estava falando aqui na literalidade da palavra. Olha, quem come, no João capítulo 6, no versículo 56, tem assim dizendo, olha, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quem come, aqui quando a palavra usada no grego, vou voltar aqui o grego para a gente entender. A palavra usada é trogo, comer, que significa mastigar, triturar. Ou seja, a palavra usada, quando o evangelista escreveu isso aqui, né, o evangelista João, não foi como o nosso português que diz comer, né, beber aqui simplesmente. No grego ele usou a palavra trogo, que significa comer, mastigar, triturar, rasgar a carne, né, de fato. Então veja que o apóstolo São João tinha realmente o conceito de que realmente deveria se comer. Não se tem comunhão com símbolos, gente. E o que muitos protestantes, né, principalmente os neopentecostais, erram nesse ponto, é que eles acham que era simplesmente a ceia, era simplesmente uma lembrança, um simbolismo, quando na verdade não é, né? Então, ao sanar essa dúvida sobre a linguagem, né, da Sagrada Escritura, do grego para o português, nós vemos que, de fato, o apóstolo quis dizer em mastigar, em triturar, em comer, beber. Se não fosse comer no sentido
literal, de com a boca, mastigar com os dentes, se fosse simplesmente comer no sentido espiritual, teria se usado a palavra fago, que no grego quer dizer assemelha-se a um sentido figurado, né? Então, já deu para entender aí, irmãos, mais ou menos o início da nossa live? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo passar para vocês? Fala aí nos comentários para me entender, tá certo? Então, partindo adiante, nós vamos ver que no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, né? No versículo 26, deixa eu botar aqui, né? Mateus 26, 26. Vai procurando aí também, tá certo? Pronto, aqui Mateus 26, versículo 26. Mateus 26, 26. Em Mateus capítulo 26, no versículo 26, irmãos, você está aí acompanhando com a sua Bíblia, nós vamos ver então que na instituição da Eucaristia, né? Jesus ali na instituição da Eucaristia, ele disse assim, olha, tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois ele diz, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Muitos irmãos que não entendem, irmãos racionalistas, céticos, né, protestantes e todas as espécies de não católicos, eles dizem aqui que quando Jesus falou, ele estava falando que isso significava o corpo de Cristo. Mas veja que a palavra usada em Mateus 26, 26, quando ele vai dizer isto é, né, isto é, vem da palavra estin, estin no grego, estin, estinto suma, isto é o meu corpo, estinto aima, isto é o meu sangue, né? Então veja que a palavra estintu, ela significa uma verdade, né? Ela é usada não para falar de simbolismo, de ideias, mas ela é falada quando é para usar uma realidade fática de verdade, né? E por isso que o evangelista João, ele quando vai falar aqui sobre essa frase, né? Olha, o evangelista Mateus aqui quando vai usar isto é o meu corpo, ele coloca extinto suma, isto é o meu corpo, extinto aima, isto é o meu sangue. Extinto, toda vez que ele é utilizado para falar de uma realidade verdadeira, de uma realidade fática, que não é um sentido intelectual, mas de fato é uma realidade. Cristo está presente aqui quando ele fala essa parte. Quer ver? Vamos lá então em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Vamos abrindo aí, vamos anotando os versículos, né? Eu já quero agradecer aos irmãos que estão acompanhando. Ao Diego, um abraço, Diego. Deus abençoe. 1 Coríntios 11, no versículo 27. Aliás, vamos do versículo 26, né? 1 Coríntios 11, 26. Para a gente então ir por 27. Para os irmãos que chegaram há pouco, nós estamos falando do tema hoje é Eucaristia, memorial, anamnese, metafísica, a transcendência. Como entender a presença real de Cristo na Eucaristia. Então, veja, nós falamos aqui do Mateus 26, 26, que significa isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, extinto aim, extinto suma, no grego, né? E agora nós vamos entender realmente assim, como a Sagrada Escritura afirma que Cristo está de fato presente na Eucaristia, né? Isso tem amparo bíblico, com certeza. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. O apóstolo Paulo, então, dizendo do seu testemunho, ele vai falar no versículo 26, né? Todas as vezes, pois, que comeis deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer, lembra da palavra que eu disse, comer, trogon, né? Comer, mastigar, triturar, comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Para ser réu do corpo e do sangue, tem que haver corpo e sangue, né? Não tem como ser réu de um corpo e de um sangue que eles não estão presentes. Então veja que o apóstolo Paulo aqui vai dizer, ele está narrando aquilo que ele aprendeu dos apóstolos. E os apóstolos disseram para ele, olha, do mesmo modo, no versículo 25, do mesmo modo, após a ceia também tomou o cálice, dizendo, isto é o meu sangue, isto é o meu corpo, depois isto é o meu sangue, que é o cálice da nova aliança, né? Veja que então, o interessante que o apóstolo vai dizer é justamente que aquele que comunga o corpo e sangue do Senhor indignamente, né, comunga a própria condenação. Por quê? Porque está comungando indignamente do corpo e sangue. Só se pode cometer um pecado contra o corpo e sangue se houver corpo e sangue, né? Então veja que não há comunhão com símbolos, nem com memória póstuma, nem com lembrança, mas com verdades. Então veja, todas as vezes que a palavra vai falar sobre memória, memória não é lembrança, né? Veja, tem uma palavra que é até usada na Santa Missa, uma oração anamnese, né? Anamnese é uma palavra grega que
é traduzida do hebraico, né, que é zikaron. Anamnese significa tornar memória presente, né? Ana, tornar de volta, menese vem de Menezes, que significa memória. Então, a anamnese é tornar aquela memória atual. E a memória, ela se dá de duas maneiras, né? Ou seja, in memoriam, no latim, ou commemorationem, no latim. Então, veja, para que haja memória de fato, ela só se dá nessas duas maneiras. In memoriam ou commemorationem. Então, veja, fazer a memória. Cristo disse, fazer isto em memória de mim. Cristo não estava dizendo, olha, você se lembre do que eu fiz. Não, olha, lembrem-se do que eu fiz. Não, Cristo estava dizendo, faça memória. E o que significa fazer memória? O que significa, então, essa memória? Né? Você que está aí acompanhando. Se você já perguntou, né? Se você perguntou, o que é fazer memória? O que significa? Fazer isto em memória. Memória é o quê? É lembrar? Não. Vamos, então, explicar o que é esse fazer memória. O que significa quando Cristo quer dizer fazer isto em memória de mim? A memória, como eu expliquei, né, ela existe em duas etapas. Quando ela é memória in memoriam ou commemoração. In memoriam é quando a memória ela é finda, ou seja, ela termina, ela tem um prazo, ela tem uma limitação. É uma coisa que aconteceu no passado, que ela só está no intelecto, mas que ela não tem ligação nenhuma com o presente nem com o futuro. Ficou no passado. É uma lembrança daquilo que aconteceu, mas que não tem ligação alguma com o presente e nem tem expectativa nenhuma para o futuro. Ou seja, esta memória é chamada póstuma. Ou seja, póstuma é aquilo que passou, é aquilo que morreu, é aquilo que ficou no passado, é aquilo que não tem ligação alguma. Esta é a memória póstuma ou chamada memoriam findam. Já a outra memória, que é a chamada commemorationem, né? Commemorationem no latim, ela é a memória apreendida de um fato passado que se integra no presente com uma perpetuação no futuro. Quer ver um exemplo? Quando se faz a memória de um falecido, por exemplo, né? Isso é uma memória findam, ou seja, lembra-se da pessoa no intelecto, guardado naqueles que presenciaram o fato, mas que essa memória do falecido ela não tem ligação alguma com o presente. Por quê? Porque ficou no passado. E vai ficar apenas na memória enquanto está na vida daquelas pessoas que estão com ele. Né? Quando aquelas pessoas morrem, a memória morreu junto com eles. Já a memória chamada commemorationem, como eu falei para vocês, que é a outra etapa do memorial, é quando você, por exemplo, no aniversário. No aniversário você comemora uma data passada, de um acontecimento passado, que é o nascimento, mas que está na atualidade com quem? Com aquela pessoa que está ali, né, comemorando juntamente, e tem uma expectativa no futuro, que é o quê? É o desenvolvimento da vida da pessoa. Então existem dois tipos de memória, in memória e commemorazione. Na Eucaristia, na Santa Ceia Eucarística, memorial do corpo e sangue do Senhor, ali não há uma memória finda de um fato que aconteceu e morreu, não. Mas há uma memória atual, presente. Por quê? Porque é uma memória que se perpetua, né? De fato, porque tem Cristo presente nas espécies eucarísticas e é um memorial perpétuo. Há 2000 anos atrás, ele ainda acontece até os dias atuais. Então, a memória que se fala de fazer isto em memória de mim é tornar o fato presente. É trazer não na lembrança e nem na mente, mas tornar presente pelas espécies eucarísticas, pela presença real de Cristo que diz, fazer isto em memória de mim, né? Este é o meu corpo, este é o meu sangue, como a gente viu aqui em João 6,51. No versículo 55 ele diz que isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Tomai e comei, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Todo aquele que come e bebe do corpo e do sangue do Senhor, como disse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 27. Que cada um se examine antes de participar do corpo e do sangue do Senhor, porque senão será réu do corpo e do sangue. Para ser réu do corpo e do sangue, tem que haver corpo e sangue presente. Né? Então veja que a doutrina da presença real da Eucaristia é muito complexa, mas é muito bem amparada nas Sagradas Escrituras. Né? Então nós vemos então que de fato o Senhor nunca quis alimento na sua mesa. Né? Já tem a profecia de Malaquias, capítulo 1, versículo 12. Né? A mesa do Senhor está manchada, o que nela se oferece é um alimento comum. Deus nunca quis alimentos na mesa. Se você lembrar do capítulo 12 do profeta Daniel,
quando o povo cometeu aquele pecado da idolatria com o deus Dagon, o que Deus condenou ali foi justamente o povo que oferecia alimentos, né, ao deus Dagon. Né? Se não houver divindade presente na Eucaristia, no banquete, no memorial do corpo e sangue de Cristo, serão somente alimentos comuns. E Deus não se agrada com alimentos na sua mesa. Ele mesmo diz em Malaquias 1:12, versículo 13 também. O que nela se oferece é um alimento comum. Mas o que acontece? Na Eucaristia não há alimento comum. E agora a gente vai entrar numa outra etapa que é a metafísica, né? Que é justamente como entender que aquela matéria que você vê, que você enxerga, que você sente com os lábios ao comungar na Eucaristia, como é que ali é Cristo? Se eu vejo trigo, se eu sinto o gosto do trigo, se eu vejo o vinho e eu sinto o gosto do vinho, como é que aquilo é corpo e sangue de Cristo? Né? É um outro tema a ser abordado agora aqui. Se você está entendendo aí, vai dando um ok para mim saber que você está acompanhando, tá certo? E se você tiver alguma pergunta também, vai colocando aí, para a gente poder então, né, ir entendendo, ou até mesmo ir colocando, né, aqui para a gente aprimorar mais essa live formativa. Então veja, como entender que, de fato, a presença real de Cristo acontece na Eucaristia, nas espécies consagradas. Se eu vejo trigo, sinto o gosto do trigo. Se eu vejo vinho, sinto o gosto do vinho. Como entender que Cristo está ali presente na Sagrada Eucaristia? Irmãos, existe um ramo da teologia, né, católica, que é a filosofia, que tem grandes nomes da filosofia, como Aristóteles, Platão, né? A filosofia aristotélica é magnífica, né? Que trata das etapas do ser humano, matéria, corpo, forma, né? E Santo Tomás de Aquino foi um dos que mais estudou essa filosofia aristotélica, né? Justamente para formular toda a sua doutrina da transubstanciação, né? Então veja, como então entender isso? Todo ser, ele é composto de matéria, forma e substância. Guarda aí. 3 itens: matéria, forma e substância. Se todo ser ele é composto de matéria, forma e substância, então logo que para que haja ali a transubstância, o que significa transubstanciar? Significa transformar a substância. Existe a matéria, o corpo e a forma, né? Matéria, forma e substância, aliás. Qual desses aqui foi alterado? A substância. Então, como entender essa transubstanciação? Uma vez eu perguntei a um irmão, né? Eu disse assim: irmão, o que é transubstanciação? E o irmão respondeu como se fosse transformação. Transformação não é diferente, né? Deixa eu dar um exemplo de transformação para vocês. Em Êxodo capítulo 7, né? Quando Deus envia Moisés para falar com o faraó, e ele disse: olha, vai, eu estarei contigo, leva o cajado. Quando chegar na frente do faraó, você já vai jogar o cajado no chão e o cajado vai virar uma serpente, né? Assim fez Moisés. Quando Moisés jogou o cajado no chão, o cajado se transformou em serpente. Isso foi transformação ou transubstanciação? Olha, vamos analisar. Matéria, forma e substância. O cajado, a matéria, madeira. A forma de cajado. E a substância derivada da madeira, né? Porque é um cajado derivado da madeira. Quando Moisés joga a vara no chão, ela se muda em cobra. Então, a matéria, que era madeira, mudou. Agora não é mais a madeira, agora é um tecido de um animal vivo, né? No caso, a serpente. A forma mudou, não é mais um cajado, agora a forma é de uma serpente. E a substância também mudou. Não deriva mais da madeira, mas agora a substância é de um ser vivo, um animal. Então mudou as 3 etapas do ser. Mudou matéria, forma e substância. Então não houve uma transubstanciação, mas houve uma transformação. Mudou completamente de madeira, que era o cajado, para uma serpente. Então logo em Êxodo 7, o que nós vimos aqui na transformação do cajado para a serpente foi uma transformação e não uma transubstanciação. Vamos mais um exemplo. Em João capítulo 2, quando ali nas bodas de Caná, né, Nossa Senhora intercede pelos noivos, e Jesus então chega ali perto das talhas que estavam cheias de água, e Jesus então, ao dizer para o servente: tirai da água e dai aos noivos. A água que estava ali nas talhas, né, mudou-se em água. Veja que
mudou-se, né, de água para vinho, ou seja, houve uma transformação, mudou matéria, mudou a forma e mudou a substância também. Não é mais água, não tem mais as propriedades da água, não tem mais a substância da água, mas agora é a substância e matéria do vinho, né? Então houve uma transformação de água para vinho, né? Então veja, esses dois exemplos que eu quis citar para vocês são para vocês entenderem de fato que o que é transformação. Tá, e agora o que é transubstanciar? Transubstanciar, né? Todo elemento, quando você muda, né? Quando você muda a matéria dele, você muda também a forma. Isso é a lei natural da física, né? Quando você muda a matéria de um objeto, de um ser, logo você está mudando também a substância dele, né? Então veja, por exemplo, quando você pega uma cadeira, né? Uma cadeira, você pegou da madeira, né? Você mudou a forma, não é mais agora um tronco de madeira, agora é uma cadeira, mas você permaneceu a substância, né? Mas mudou a matéria, né? Não é mais a madeira, agora é um móvel que é da essência da madeira. Então veja, houve uma transformação, mas não permaneceu os três elementos básicos. Mudou algum dos dois, mas mudou a matéria também. Na Eucaristia, o que acontece? Não há a mudança na forma, a forma continua a mesma. Nós vemos o formato, né, da Eucaristia, né? Nós vemos o formato da hóstia, que hóstia significa vítima. Nós vemos também que não muda a essência, não muda a matéria, permanece trigo, nós sentimos o gosto do trigo, nós sentimos o gosto do vinho. Mas se manteve a matéria, se manteve a forma, o que mudou? A substância. Não há mais substância do vinho e não há mais substância do pão. A substância é o que está por detrás das espécies, que está, né, a substância agora é divina, é divinizada, sacralizada, por causa da palavra de Cristo que diz, isto é o meu corpo. Olhar para ela e dizer, eu vejo pão, eu sinto gosto, cheiro de pão, dizia Santo Tomás de Aquino, não deixem que os vossos sentidos vos enganem, tem gosto de pão, tem cheiro de pão, tem formato de pão, mas por causa das palavras do Evangelho, em Mateus capítulo 26, versículo 26, é o corpo e o sangue de Cristo. Então veja que na Eucaristia, o que acontece no momento da anamnese, né, o momento em que há aquela oração do sacerdote que diz, enviai, Senhor, agora o vosso Espírito Santo, para que essas ofertas se mudem no corpo e sangue de Cristo, o que acontece ali naquele momento aqui, pela palavra de Cristo, na pessoa do sacerdote, que é, né, quem oferece o sacrifício, né? Hebreus capítulo 5 vai dizer que todo sacerdote é escolhido entre os homens e a favor dos homens para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, naquele momento que ele exerce a função de sacerdócio, né, sacerdócio de Cristo, na pessoa de Cristo, em persona Christi, né, ele ali, pelas palavras de Cristo, pela força do Espírito Santo, aqueles alimentos, né, aqueles que antes eram pão e vinho, agora são sacralizados. No quê? No corpo e no sangue de Cristo. Embora vemos, aparentemente, a substância não é mais a mesma. A substância agora está divinizada por aquele quem envia o Espírito Santo e por ele mesmo está por detrás das sagradas espécies. Veja, irmãos, como é profundo o mistério da Eucaristia, né? É profundo, é muito profundo. É por isso que o apóstolo Paulo falou dessa maneira, 1 Coríntios 11, 27. E cada um examine-se a si mesmo, né? Examine-se a si mesmo, faça um exame de consciência antes de comer do corpo e do sangue, para não ser réu do corpo e do sangue. Não se é réu do corpo, ou não se é réu da lembrança e nem da memória, mas é réu do corpo e do sangue. Para que seja réu do corpo e do sangue, tem que haver corpo e sangue presente. Então veja, irmãos, que todo o mistério da presença real de Cristo, ela vai além da matéria, ela vai além da forma e vai além da substância. Assim como o nascimento de Cristo foi um nascimento extranatural, né? Ultrapassou todos os limites da física, né? Uma virgem que concebe, uma mãe que é virgem. Só aí já tirou todos, né? Todos os atributos naturais, né? Que o homem conhece. Então, como é que o homem, como muitos protestantes e alguns irmãos que não entendem, queriam colocar então esses atributos naturais a um evento também sobrenatural? Veja na ressurreição de Cristo, por exemplo. Quando ele ressuscita, né, diz que os discípulos estavam reunidos na casa e ele ultrapassa, né, estando as portas fechadas, ele entra. Ou seja, ele ultrapassa, ele atravessa ali
as paredes, ele entra e se põe no meio deles. Da mesma maneira que Cristo, desde o seu início, no seu ministério da sua vida, o seu nascimento foi sobrenatural, o seu ministério foi sobrenatural, a sua morte foi sobrenatural. Veja, Deus que morre, né? Deus morre na cruz, né? É até um escândalo dizer isso, né? Deus morre na cruz, mas Deus morre não como homem, mas como Deus e homem. E ele mesmo diz isso, olha, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim mesmo, e eu tenho o poder de retomá-la. Então, da mesma maneira que Cristo tem todo esse poder, essa divinização do ser humano, né? Assim como ele, ao descer do céu, ele vem no ventre da Virgem e toma a matéria humana unida à sua divindade, não seria diferente na instituição da Eucaristia. Ele toma as matérias humanas ali criadas, né? O vinho e o pão, e também as diviniza, ele se une a elas. É por isso que quando Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, não simplesmente estaria conosco simplesmente na sua divinização, no seu espírito, mas também presente no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Veja como até mesmo essa presença, ela ultrapassa a razão, ela ultrapassa todos os limites da compreensão humana e nos faz cada vez mais buscar entender, né? Como buscou Santo Tomás, como buscou Aristóteles, né? Pode-se dizer também, como buscou os grandes padres nicenos, como Irineu de Leão, como Justino Apologista, entender essa presença real de Cristo. Não para questionar, mas pelo contrário, para melhor crer, né? E todas as vezes que nós nos aprofundamos na fé da igreja, nós criamos, né, um apreço maior a todo o mistério celebrado. Então, no momento da anamnese, é o momento onde é divinizado as espécies eucarísticas e os alimentos eucaristizados deixam de ser alimentos comuns, para ser agora a vítima, aquela mesma vítima que foi, né, há 2000 anos atrás, se ofereceu em sacrifício por nós. Então veja, é por isso que no Evangelho de João 6, no versículo 55, ele vai dizer, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. A palavra verdadeiramente, no grego, irmãos, para você ter uma noção, no grego a palavra é aletes, que significa uma verdade, né? A confirmação de uma realidade de fato. Então veja, cada vez que a gente se aproxima mais do ministério da Eucaristia, mais firmes e mais nós acreditamos. É tanto que Jesus até comparou, né? Olha, seus pais comeram maná no deserto e morreram. Olha, os pais comeram maná e morreram. Agora, esse novo maná não, ele é diferente. Porque o que acontece com ele? Quem come ele viverá eternamente. Então Cristo realmente se compara ao maná, ao pão que desceu do céu. Não sei se vocês lembram, mas o episódio do maná, Deus mandava o pão todos os dias. Isso era permitido, retirar aquela quantidade para aquele dia, né? Cada dia Deus disse, olha, não guarde, eu vou mandar a quantidade para todos os dias. E da mesma maneira, então, todos os dias, né, na Sagrada Eucaristia, Jesus dá no seu corpo e seu sangue em todos os altares da face da terra, onde há um sacerdote, ali está presente a Sagrada Eucaristia, para nos mostrar e cumprir aquilo que Cristo disse. Vossos pais comeram maná no deserto durante 40 anos no deserto. E nós comemos não mais o maná, que eles morreram, mas agora esse alimento, ele conduz para a vida eterna. Então, irmãos, veja que a Eucaristia, ela é a fonte, ela é a ápice de toda a vida litúrgica e toda a vida da igreja. Então, né, faz-nos cada vez mais necessário compreender o mistério celebrado. Compreender que o mistério da Eucaristia está além da física comum, está além do natural, está além das regras da humanidade, está além, é adextra, é transcendental. O mistério da Eucaristia, ele transcende. E por isso que nós, como apóstolo Paulo, devemos nos examinar. Veja, na quinta-feira santa, ao Jesus, ao instituir a Eucaristia, ele ali, né, fala da sua paixão, e o discípulo no peito de Jesus, né, começa ali então a sentir os batimentos do coração de Jesus, a humanidade de Jesus, né? Jesus que se compadece, Jesus que chora, Jesus que fica irado com os vendedores do templo. É a humanidade de Cristo, né? Porque Jesus é Deus e homem. Ele não é 50% Deus, 50% homem, não. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então, da mesma maneira que Jesus estava completo, veja bem a palavra, 100% Deus, 100% homem, também, da mesma maneira, Jesus está 100% presente na Eucaristia, nos alimentos eucaristizados por meio do santo sacrifício da missa. Então veja, irmãos, que
Os irmãos protestantes, desde a reforma de Lutero, né? Para você ter noção um pouco da história, né? Que a gente faz sempre necessário, né? Conhecer, né, irmãos? Vocês não acham? Né? A gente tem que conhecer um pouco também, né, do outro lado, né? Então vejam que os luteranos, né, com a reforma de Lutero, eles não consideravam, eles achavam que isso que nem os judeus, né? Como pode um discurso desse, né? Eles diziam que Jesus não estava de fato, né, nas espécies eucarísticas, que isso era impossível, né, de acontecer. Mas veja que com Lutero, então, Lutero propôs uma coisa diferente, né? Ele acreditava que Cristo estava presente no momento da ceia, da Santa Ceia, mas que não havia transformação nenhuma nas espécies. As espécies continuavam sendo pão e vinho, né? Continuavam sendo alimentos. Mas havia uma presença, né, no ambiente, no local onde estava sendo ofertado, que era uma presença puramente espiritual. E não havia mudança alguma nas matérias oferecidas. Então, veja, voltou-se aquilo que eu falei agora há pouco, Malaquias 1, 12 e 13. Né? Que Deus se irando, que dizia a mesa que o Senhor estava manchada, porque o que nela se oferece é um alimento comum. Né? Na visão dos protestantes, é apenas um alimento oferecido. Né? É um banquete. Né? Pois, na verdade, para a gente não é apenas um banquete. Né? Há um sacrifício. Né? Há sacrifício ali. É um memorial do sacrifício do Senhor. Né? É um banquete do cordeiro. O cordeiro está sendo imolado. Né? Ele é imolado. Então veja, Lutero dizia que simplesmente havia ali, né, uma oferta e a presença de Jesus era com as substâncias. Né? Ou seja, as substâncias não mudavam, mas Jesus estava presente. Então criou-se aí a doutrina da consubstanciação. Né? Ou se você conversar com um luterano tradicional, ele vai falar não de transubstanciação com você, mas ele vai falar de consubstanciação, e isso está errado. Se não tem mudança de matéria, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, é apenas um banquete. Deus não quer sacrifício. Deus não quer alimentos na sua mesa. Né? O altar significa lugar de oferecer vítima. Né? Lugar de oferecer vítima, não de oferecer alimento. Lembre-se então do episódio de Daniel, capítulo 12, quando Deus condena, né, os alimentos que eram ofertados no templo para Deus Dagon, né? Um Deus com D minúsculo, né? Já depois, então, quando aparecem outros protestantes mais adiantados, né, assim, no tempo, né? Porque se tem uma coisa que eles não têm é comunhão, né? Então sempre um vai discordando do outro, né? Então veja que quando apareceram, no caso, Ulrico Zwingli, né, que foi um outro protestante, né, que apareceu mais tarde, ele já acreditava, né? Ele acreditava que não havia presença de jeito nenhum, em nenhum jeito, nem com a substância, nem na substância, não tinha mudança nenhuma, era só um momento para lembrar mesmo do que aconteceu, e ali era um banquete que era dado mesmo para os cristãos. Pronto, não tinha sacrifício, não tinha nada, era só um banquete. Ou seja, discordando já do que tinha dito Lutero. E então aí já houve a primeira controvérsia entre os próprios protestantes. A consubstanciação de Lutero e a negação transcendental de Ulrico Zwingli, né? Ulrico Zwingli. Então já teve aí a primeira controvérsia da Eucaristia, né? Considera que há uma presença de Cristo não nas matérias eucaristizadas como nós, mas que há uma presença espiritual no momento da ceia. Ulrico Zwingli. Já, né? Aliás, Lutero já, Ulrico Zwingli não acreditava que não havia nenhuma presença ali, né? Era só um banquete que dado para lembrar. Eles acham que memória é simplesmente lembrar do fato no passado, né? E não é. Nós explicamos aqui que não é. Mais tarde, então, surge quem? Surge João Calvino, né? João Calvino, mais um, discordando agora de quem? De Ulrico Zwingli e também de Lutero, né? Aí eles discordando entre eles. João Calvino diz que tem sim, né, uma presença, mas essa presença é somente espiritual. Não há mudança nenhuma nas matérias, não há sacrifício nenhum. Há somente um banquete que une os cristãos e uma presença de Cristo é apenas a espiritualidade, né? E essa é uma das mais aceitas entre os protestantes, né? Que é também errada, porque, como eu disse, se não tem sacrifício, se não tem vítima, se não tem imolação, não há sacrifício. Se não há sacrifício, é só um banquete, é só um jantar, né? Pode-se dizer assim, é só um jantar. E no altar do Senhor não é oferecido jantar, não é oferecido alimento, é oferecido vítimas. Malaquias 1, 12 e 13. Então veja que até entre eles próprios houve essa controvérsia. A primeira controvérsia na história da igreja não foi nem com os protestantes, foi um cara chamado Berengário de Taurus, né? Que ele negava a presença real, ele negava totalmente a presença real, né?
E ali então a igreja, com a sua maestria, começa então a desenvolver a sua doutrina da transubstanciação, né? Com toda ali os colossos da patrística, né? Santo Tomás de Aquino na escolástica, né? São Roberto Bellarmino e por aí vai. São vários, são muitos, né? Esse pouco estudo que nós estamos fazendo é uma coisa muito resumida, né? Que nos deve, lógico, ter a necessidade de buscar mais para aprimorar nossa fé, né? Eu espero que você esteja compreendendo, irmão. Se está compreendendo, dá um joinha aí, dá um ok aí, tá certo? Para me ficar sabendo que você está entendendo o que está sendo falado, tá bom? Desde já agradeço os irmãos que estão acompanhando aí, o Diego, o Herbênio, o Júnior. Deus abençoe, meus irmãos. Então veja que, de fato, né, a presença real, memorial não é lembrança, como nós falamos. Póstuma é uma coisa que ficou no passado. A memória eucarística é uma memória meneuma, anamnese, é uma memória tornada presente. Por quê? Porque Cristo está presente nas sagradas espécies, na Eucaristia. A anamnese é justamente isso, tornar anamnese, memória, é tornar presente a memória. A memória de quê? Do fato acontecido lá atrás, que está presente hoje e que é perpetuado futuramente em todas as gerações, em todos os altares das nossas igrejas. E por que eu vejo trigo, sinto gosto de trigo, eu vejo vinho e sinto gosto de vinho? Porque justamente a transubstanciação não é transformação. Lembre-se do exemplo da serpente, né? O cajado de Arão, em Êxodo 7, com a serpente. E em João 2, a água em vinho, né? Os dois exemplos bem claros de que existe aí, né, uma transformação e não uma transubstanciação. O Diego, 3 gotas de vinho e 1 de água era suficiente para trazer Jesus. Os pedaços de pão consagrado era conservado, guardado no bolso. Tendo isso, o Diego colocando um relato aí, né? Verdade. E nós temos aí grandes milagres, como o milagre de Lanciano, né? Que até hoje, então, a Eucaristia é celebrada naquele dia, a hóstia até hoje ainda pinga sangue, né? E o sangue é do tipo AB, que é o tipo de sangue judaico, né? Diversos milagres, né? O milagre na Polônia, que nos mostram que de fato Cristo está presente na Eucaristia, né? E a nós cabe cada vez mais estudar esses chamados, a presença real, a metafísica, principalmente a metafísica aristotélica e lógico também os estudos de Santo Tomás, né? Santo Tomás tem estudos incríveis sobre a doutrina da transubstanciação, para que a gente possa cada vez mais defender a nossa fé, explicar os conceitos da nossa fé. Porque, irmãos, Santo Agostinho dizia que só se ama aquilo que se conhece. Como é que eu vou amar Cristo na Eucaristia se eu não entender que ele, de fato, ele está presente? E como ele está presente? Como é que eu vou dizer para alguém como ele está presente se eu não conheço, né? Se eu não tive, sei lá, uma boa catequese, se eu não estudei esse conteúdo? Então faz-se necessário, irmãos, né? Cada vez mais a gente procurar crescer no conhecimento e na verdade de nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente cada vez mais participe desse mistério celebrado, né? Porque no momento da Santa Missa, nós participamos juntos desse sacrifício, né? Já diz a palavra de Deus, né? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Não entra em comunhão com o altar os que comem as vítimas. O apóstolo Paulo falando, né? Mas é claro que comem, né? Quando comemos a vítima, nós entramos em comunhão com o altar, ou seja, em comunhão com o sacrifício. Então, todas as vezes que nós participamos do ato da comunhão na Santa Missa, nós entramos em comunhão com o altar, com a vítima que está sendo oferecida, né? Então, veja como é importante, irmãos, cada vez mais entender e saber também explicar, né? Porque uma das verdades pouco entendidas na nossa igreja, até mesmo fora dela, é a questão da Eucaristia. O que é transubstanciação, o que é memorial, o que é memória reminiscente, o que é memória finda, o que é comemoração, né? Comemorazione. Ou seja, tudo isso nos faz cada vez mais nos cobrar para que a gente possa, como um verdadeiro católico, no momento da Eucaristia, entender que Cristo está presente, não figuradamente, não simbolicamente, não parecendo, mas ele está de fato nas espécies eucarísticas. Porque Mateus 26 diz, isto é o meu corpo, extinto summa no grego, isto é meu sangue, isto tu aima no grego, né? De fato está presente.
E se a gente não entender isso, a gente não vai saber defender a nossa fé e muito menos propagá-la, né? E desde já aí, quero agradecer você que está participando dessa live, né? Que possa entender tudo que está sendo falado, lógico, e também, se tiver dúvida aí, coloca no comentário para a gente poder elucidar melhor essas questões, tá certo? Para que eu não fique falando e você não esteja entendendo, tá bom? Se não estiver entendendo aí, fala aí, tá certo? Assim como, eu não sei se você já percebeu, no momento da Eucaristia, né, da consagração, o sacerdote ele tira um pedaço do corpo do Senhor e coloca no sangue, né? Qual o significado desse gesto, né, litúrgico, né? Qual o significado? Não sei se você já se perguntou, né? Mas qual é esse significado litúrgico? Porque a liturgia ela tem vários significados, desde a entrada até a procissão de entrada, até o momento do ofertório. Todas as etapas da liturgia ela tem muitos momentos mistagógicos, né? Que por trás dos atos, das cenas, elas têm sentidos transcendentais, né? E um desses que é quando o sacerdote ele parte ali o corpo e coloca dentro do cálice com o vinho. O que significa esse símbolo, né, litúrgico? O que significa este ato litúrgico, melhor dizendo, né? Veja, esse ato litúrgico ele é um ato muito antigo, né? Antigamente ele tinha um conceito de quando se coloca o pedaço do corpo e do sangue, era para mostrar a comunhão entre as igrejas, né? Cada um colocava um pedaço e assim ia para os refugiados, e assim ia para os bispos que estavam fora de Roma, e assim voltava de lá com um pedaço. Isso era para antigamente, no início da igreja, era para mostrar um sinal de comunhão. Após as grandes heresias, como o arianismo, que negava a divindade de Cristo, como o Berengário de Taurus, que negava a Eucaristia e a presença real de Cristo, como o monofisismo, né, que negava que Cristo tinha duas naturezas, esse ato de partir o corpo e colocar no sangue significa também que a unidade do corpo e do sangue, porque há um corpo presente e não se separa corpo e sangue, mas o corpo está unido ao sangue, tanto quem come do pão do corpo como quem bebe do cálice, o vinho, agora sangue. Há uma só união entre o corpo e o sangue, um não se separa, por isso que a comunhão é válida, tanto para quem come do corpo como para quem bebe do sangue, porque quem come e bebe o sangue está unindo num só, porque não se separa corpo do sangue, né? É um ser vivente, é Jesus Cristo. Então, tanto faz beber o sangue como comer o corpo, está comungando do mesmo Jesus Cristo, né? A falta dessa compreensão pode resultar de uma vivência franca, né? É o Diego perguntando, né? E sim, Diego, às vezes a falta dessa compreensão, ela resulta sim, às vezes um distanciamento, às vezes até mesmo um ceticismo, né? Às vezes até que beira ao ateísmo, né? Não acreditar de fato. E os questionamentos, né? Eles vão às vezes nos atormentando e às vezes a gente não vai acreditando e a gente está na igreja, a gente faz os atos litúrgicos, a gente está diante de Jesus na Eucaristia, mas a gente não acredita. Às vezes faz, né? Às vezes sem entender, ou porque não explicou, ou porque não entendeu. E isso muitas vezes vai nos tirando toda a mística, né? Toda a mística que está presente no Santo Sacramento da Eucaristia, né? Todo o transcendental que acontece ali na Eucaristém, ou seja, na ação de graças, onde o Senhor está presente, né? Então veja como é necessário o Diego e os irmãos que estão nos assistindo para a gente melhor amar a Deus, amar a sua igreja, amar os sacramentos, entender a presença, a onipresença do Verbo encarnado em todo o sacramento, como Cristo está presente, o que significa o memorial, o que é a anamnese, os significados litúrgicos que são transcendentais, cada ato litúrgico, como Cristo está de fato presente só no corpo, só no sangue, ou no corpo e sangue, os atos que o sacerdote faz, tudo isso, né, é para nos dar uma melhor compreensão, para melhor amar Jesus Cristo e a sua igreja, né? E desde já agradeço a você que esteve participando aí conosco, né? Eu vou encerrar esse nosso conteúdo para não ficar tão longo, né? Mas desde já vai ter outros momentos para a gente falar sobre a Eucaristia, lógico, para a gente tirar dúvidas também, se vocês tiverem, para elucidar algumas questões. Mas desde já eu quero dizer para vocês que estudem mais sobre a presença real, é muito necessário, né? É muito necessário aprender mais sobre a presença real de Cristo, aprender como ele se faz presente,
aprender a importância, como nós vimos em 1 Coríntios 11, 27, né? Antes de se aproximar, saber que ali de fato é corpo e sangue, porque só se tem réu quando se tem o corpo e sangue. Não é réu nem da lembrança e nem da memória, mas é réu do corpo e sangue do Senhor. E se você gostou também, fala aí nos comentários para, né, dar essa força pra gente. E olha, se você conhece algum irmão que está precisando também estudar com a gente, coloca ele no grupo, né, um irmão católico, para a gente participar junto. E fica atento para as próximas lives, tá certo? Próxima semana nós vamos aí estar pensando na próxima live, o próximo tema, e vai ser colocado no grupo. E sábado tem, né? Aliás, quinta-feira começa o Trito Pascal, né? A sexta-feira santa, sábado santo, e nós vamos sim participar todo esse trito. Convido você também a participar aí na sua casa, com a sua família, né? Acompanhando todo esse trito maravilhoso, né? Em que nós estamos vivenciando, né? Deus abençoe, irmão. Com certeza, Raul. Deus abençoe. O estudo, ele sempre, né, nos fortifica, nos capacita e nos faz propagadores da verdade, né? O estudo unido à oração, ele nos faz verdadeiros evangelizadores, né? Porque às vezes a gente tem até a vontade, né? Às vezes a gente tem até a ânsia e o desejo de fazer. Mas se não tivermos o conhecimento e a sabedoria das coisas de Deus, que a igreja nos ensina no seu catecismo, né? A igreja nos ensina no seu catecismo, na palavra de Deus, na sabedoria dos santos, às vezes a gente fica impotente diante de tanta situação, porque a nossa realidade, Raul, hoje em dia, é da racionalidade. As pessoas querem entender tudo, né? E há aquele conflito entre fé e razão. E a igreja não, a igreja diz que não há conflito entre fé e razão, pelo contrário, elas andam juntas, fides ratio, né? A fé caminha junto com a razão, né? Agradeço vocês, irmãos, demais. Deus abençoe você, Deus abençoe Diego. Um abraço para vocês. Fique com Deus e até a próxima. Deus abençoe.